Oi, gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Noite das Bruxas, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura. Estamos lendo toda a obra de Agatha Christie em ordem cronológica de publicação. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima e no box de informações aqui embaixo. Excepcionalmente, este mês de outubro fizemos uma mudança no projeto e não estamos exatamente na ordem cronológica. Este livro aqui seria a leitura de fevereiro de 2022 e a gente puxou um pouquinho só para entrar no clima de Halloween. Porém, mês que vem, em novembro, a gente volta tudo ao normal e vamos seguir lendo O Caso do Hotel Bertrand, que era o livro que seria o do mês de outubro e daí por diante, gente. Então foi apenas uma exceçãozinha porque, né, combinava super Halloween, a Noite das Bruxas. Aqui nós temos uma festa de Halloween. Então, a Noite das Bruxas é um caso que foi publicado originalmente em 1969. A gente já estava na década de 60, mas ali por volta de 1964, se eu não me engano. Neste livro nós temos dois personagens queridos de Agatha. O mais famoso detetive de todos, Hercule Poirot, e a Ariadne Oliver, que é sua parceira em algumas investigações e que eu acho extremamente engraçada. Essa dupla, sempre que está junta, desperta algumas risadas. Eu realmente me divirto e fico rindo sozinha nas interações entre Ariadne Oliver e Hercule Poirot. Não sei vocês, mas conta aqui embaixo. Eu acho a Ariadne Oliver particularmente muito divertida. A forma como ela se expressa, os diálogos, o que ela pensa, o que ela solta, é muito engraçado. E eu adoro a presença dessa personagem porque ela passa muito da própria Agatha, né? Como uma espécie de alter ego da Agatha Christie, já que a Ariadne Oliver é uma escritora famosa de livros policiais aqui nas suas histórias, assim como a própria Agatha. Então ela coloca muito da profissão dela como escritora, das coisas que ela escutava, do seu processo de escrita, dos seus arrependimentos. Ela coloca várias pontadas assim através da Ariadne Oliver, que já apareceu em alguns casos com o Poirot. Aliás, nessa mudança que a gente fez, daqui para fevereiro teria outro caso dos dois juntos, que nós vamos ler em breve. Bom, então aqui nós temos a Ariadne Oliver, que está passando um tempo numa cidadezinha pequena a convite de uma amiga que ela conheceu durante uma viagem. E nessa cidade está ocorrendo a festa de Halloween para crianças e adolescentes. Então as pessoas ali estão montando, tem todo aquele rebuliço de muita gente na cidade, neste local, nesta casa de uma senhora, a Rowena Drake. E eles estão montando todo esse clima de festividades e brincadeiras de Halloween, com muitas comidas para as crianças e pré-adolescentes aqui na história. E é claro que estamos falando de Agatha Christie e vai ocorrer um assassinato aqui nessa festa. E é aqui que o Poirot vai entrar também, né? Já que a Ariadne Oliver é sua amiga e muito perturbada com tudo que aconteceu e até por algumas coisas que ela escutou e ficou em sua cabeça, ela resolve ir até Londres consultar Poirot e pedir sua ajuda. Nessa festa de Halloween tem uma garotinha chamada Joyce. Ela é aquela garotinha que as pessoas não dão muita atenção, que fala muito, muito, muito. E muitas vezes conta bastante mentiras. Ela costuma contar vantagens em muitas ocasiões, coisas que não aconteceram com ela, que ela toma para si, para mostrar, né, que a vida dela é muito atribulada e que ela sempre viu muita coisa e que ela experimenta muita coisa. Então é aquela garotinha que as pessoas realmente já nem dão muita bola. Ela fala, fala, fala e as pessoas não escutam muito bem. Dá uma pena da Joyce aqui nesse livro, gente. Enfim, aí no começo do livro ela fala que viu um assassinato. Por conta da presença da Ariadne Oliver e esse rebuliço de crime, né, as pessoas sabem que ela é uma escritora de romances policiais. E a Joyce, naquela conversa ali como que não quer nada, com muita gente ao redor na preparação da festa de Halloween, ela conta que viu um assassinato. E que na época ela não sabia que era um assassinato, porque ela era muito nova, mas depois ela percebeu que era sim um assassinato. E claro, muita gente vai escutar isso que ela tem a dizer, mas as pessoas não dão bola mais uma vez, porque ela conta muita coisa. Por exemplo, ela contou que foi pra Índia, viu tigres e elefantes, e aí fez e aconteceu, só que nada disso aconteceu com ela. Então, sabe aquela personagem que conta tanta mentira que às vezes se ela conta uma verdade as pessoas não vão acreditar? É mais ou menos assim que acontece. Então ela não conta quem foi o autor desse assassinato, ela não quer contar mais detalhes e as pessoas simplesmente deixam pra lá, né? Porque afinal de contas é apenas a Joyce contando coisas. Só que durante a festa de Halloween, ela vai ser assassinada. Ela morre afogada na tigela das maçãs. E por isso nós temos aqui uma tigela de maçãs na frente, na capa do livro, né? Claro que a tigela de maçãs do livro é muito maior. É capaz de você colocar a cabeça de alguém para conseguir afogar. Então acontece esse crime horrendo,
com uma criança, né? É sempre mencionada que ela é uma criança. Ela tem 13 anos de idade, enfim, uma pré-adolescente. Eu acho que ela tem 13 anos de idade. Então, é realmente alguém muito jovem. E nos livros de Agatha Christie, a gente não costuma ver vítimas tão jovens assim, né? Se eu parar pra pensar agora, eu acho que essa aqui é a mais jovem de todas. Talvez eu esteja enganada, mas pelo que eu tô lembrando agora, eu acho que essa é a vítima mais jovem de todas, assim, principal dos livros, sabe? A vítima da história. Então tem toda essa questão, né, de realmente uma criança ter sido assassinada, uma pré-adolescente, durante uma festa com muita supervisão, uma festa na cidade, com muitas senhoras da cidade que estavam ali, inclusive a própria Ariadne Oliver, e traz todo esse clima pesado, porque isso aconteceu, e entre eles há um assassino, o assassino só pode estar ali na festa. E claro, a Ariadne Oliver vai lembrar do que Joyce falou, e isso vai ficar na sua cabeça, porque seria muita coincidência a garota ter dito que viu um assassinato, não contar quem foi e logo depois ser assassinada, né? E por isso ela pede ajuda a Hercule Poirot, que lembra aqui na história deste local em que a Ariadne Oliver está hospedada, porque um de seus amigos da polícia mora por lá, tinha ido morar por lá depois de se aposentar. Por sinal, é a mesma pessoa que pediu a ajuda do Poirot no livro A Morte da Senhora McGinty. Esse é um livro que vai fazer referências, sim, a vários outros livros, mas aquelas referências bem por cima, que são zero spoilers, tá, gente? Por exemplo, o fato do Poirot ter trabalhado já com Spence na Morte da Senhora McGinty. Também, uma pessoa, a diretora da escola aqui dessas crianças, é amiga da senhorita Bulstrode, acho que é esse o nome, de Um Gato Entre os Pombos, entre outras coisas. Então, é mais ou menos essas as referências cruzadas aqui, que a gente que já leu os outros livros vai identificar na história. Eu gostei bastante do clima desse livro na cidadezinha. Eu acho que por conta, talvez, de toda essa questão do outono e do Halloween, e do fato do Poirot aparecer por lá e ir fazendo entrevistas, aquela coisa de sempre. Ele vai fazendo entrevistas com as pessoas que estavam na festa, sempre buscando alguma pista, alguma indicação. E a dificuldade é que, na verdade, o assassino nem precisa sequer estar na festa, basta ele ter ouvido falar dessa questão toda de Joyce, né? Então, isso meio que abarca muita gente naquela cidadezinha. E é bem legal porque aqui o que Poirot vai fazer com o seu amigo aposentado também é juntar possíveis crimes que aconteceram em que ninguém deu conta. E aí surgem alguns casos em que as pessoas morreram de uma forma talvez um pouco suspeita. Não exatamente suspeita, assim, que levantou muita questão na época, mas mortes que não tiveram o seu desfecho concretizado ou mesmo desaparecimento. Nessa cidade, por exemplo, há uma grande mansão que há uns 2 anos uma senhora muito rica morava por lá, construiu um grande jardim que faz o maior sucesso até os dias presentes aqui na história. E quando ela morreu, não foi exatamente uma morte suspeita, mas foi uma morte imprevista, assim. As pessoas achavam que ela ainda ia viver um pouco mais, porém ela já era idosa, então não levantou tantas suspeitas assim. Mas houve toda uma muvuca relacionada ao testamento dessa senhora, porque ela deixou todo o dinheiro para uma espécie de dama de companhia que ela conhecia há apenas um ano. Uma dama de companhia que, por sinal, sumiu do mapa, então há realmente alguns mistérios na cidade. Não é exatamente um mistério que as pessoas fiquem pensando, elas vão passar a pensar. Porque a senhorinha supostamente morreu de causas naturais. A pessoa que sumiu, fugiu, na verdade as pessoas acham que isso aconteceu porque ela ia ser incriminada, né, por ter forjado talvez o testamento. Houve também o assassinato de um homem que parecia ter um envolvimento com o fato dele ter muitas amantes, então a amante ou até o marido de uma dessas pessoas poderia tê-lo assassinado. Houve a morte de uma professora também. E assim, são coisas que não levantaram grandes casos, mas que agora vão ser desenterrados para o Poirot tentar montar esse quebra-cabeça, porque uma coisa que ele fala aqui a todo momento é que o passado é o pai do presente, né? Que as coisas começaram lá atrás. Se essa criança viu um assassinato há bastante tempo, né? Não se sabe quanto tempo. Ela fala que ela era muito nova, mas como ela tinha 13 anos, esse muito nova podia ser há 1, 2 anos, não sei. Então, ele vai realmente desencavar algumas coisas na cidade que algumas pessoas nem sequer entendem porque ele está fazendo isso, mas o Poirot sabe muito bem, né, que as coisas estão no passado. A explicação da morte da pobre Joyce está no passado. Eu acho que é uma frieza muito grande nesse livro em relação à morte dessa criança, dessa pré-adolescente. Eu vou chamar de criança, tá, gente? Dessa criança, porque até os próprios irmãos dela, da Joyce, sequer parecem sentir falta, sabe? Eles falam de uma forma muito fria. Não sei se
realmente essa questão de não demonstrar muita emoção era comum, mas assim, dói no coração uma pessoa de 13 anos ter morrido e as pessoas simplesmente falarem dela da forma como falam aqui nesse livro, sabe? A única pessoa que realmente sofre e demonstra certo sofrimento é a mãe da Joyce. Claro que o Poirot precisa da verdade aqui, então ele quer saber que tipo de garota a Joyce era para poder encaixar isso no crime, porque nas histórias de Agatha, sim, a quem a vítima era muito importante para entender por que ela foi assassinada, né, o que levou a esse crime. E eu senti também duas coisas nesse livro em relação ao sentimento da população quando confrontados com o crime. Um deles se explica até na nota aqui ao final do livro, né? Porque essas edições aqui da HarperCollins sempre tem algumas curiosidades ao final. E fala-se muito em impunidade aqui, que os criminosos vão ficar cada vez mais confortáveis para matar, porque as coisas não são mais como antigamente. E isso se refere muito provavelmente ao fato de que em 1965 a pena de morte foi proibida na Inglaterra. Os criminosos então não correriam mais esse risco, né, de serem condenados à morte. E com certeza grande parte da população foi contra isso, porque geralmente nas histórias de Agatha Christie ela coloca muito do conhecimento comum, né, do pensamento comum dos habitantes, enfim. Então a gente vê muito da progressão do passar dos anos e das décadas, especialmente no pós-guerra, que eu mencionei muito aqui pra vocês, né, que sempre tem muito desse pós-guerra, assim, de como foi a vida das pessoas nesse período. E aqui realmente há uma espécie de sentimento generalizado com esse abrandamento, digamos, da lei, né? Então, provavelmente não foi algo muito bem recebido, até porque a Inglaterra teve a pena de morte por muito tempo, e afinal de contas, 1965 nem faz tanto tempo assim, né? Quando a gente lê Crimes Vitorianos Macabros da Dark Side Books, a gente vê muito essa questão da pena de morte. Praticamente todo crime era condenado com pena de morte, sabe? Então, especialmente assassinato. Então, havia há pouco tempo mudado esse cenário. E outra coisa que eu senti também é que começou a haver mais uma tentativa de entender o psicológico dos criminosos, que era algo que também eu acho não tão discutido, né? Até porque quando a gente pensa no FBI, por exemplo, na unidade de ciência comportamental, que começou a investigar e tentar entender a mente dos serial killers, dos psicopatas, muito frio e calculistas, tudo isso começou ali, né? Na década de 60, 70, e havia um avanço da psicologia para tentar entender a mente de um criminoso, o que leva alguém ao crime. E aqui nessa cidadezinha, vários habitantes em suas conversas tentam compreender que tipo de mente, que tipo de pessoa faria isso com uma criança. E não exatamente precisaria ser um louco, simplesmente ali que passou naquela área e tinha um desejo de matar. Muito pelo contrário, né? Porque muitas vezes a frieza e o assassinato e o crime se escondem em pessoas comuns. E é isso que a gente sempre vê nas histórias de Agatha Christie. E é claro que é isso que o Poirot tem em mente desde o início. Uma senhora está comentando com o Poirot que parece um crime sem motivação. E aí ele responde: cometido por alguém com distúrbios mentais e que sente prazer em matar pessoas, sobretudo crianças e adolescentes, porque isso era um comentário realmente muito feito, né, nessa ocasião. E aí ela responde: é o que mais ouvimos falar nos dias de hoje. A causa original é difícil de identificar. Até os psiquiatras discordam entre si. E essa questão dos psiquiatras aqui entra algumas vezes na história, né? Então você percebe até esse sentimento aqui aumentando de que as pessoas estavam tentando compreender a mente criminosa. E aqui em outra página, por exemplo, uma pessoa fala, né, que é um sintoma dos nossos tempos. Então acredito que quando alguém se depara com uma criança afogada em uma festa, sem nenhuma razão aparente, logo supõe que trata-se de um criminoso que ainda não compreende que tem responsabilidade por seus atos. Havia esse pensamento muito simplista, né, de que um criminoso, alguém que mata uma criança, teria que ser alguém simplesmente louco da cabeça. E aí o Poirot entra com essa questão aqui na história para as pessoas que simplesmente poderia ser um crime simples, né, um crime de alguém, de um assassino que está tentando se proteger. E é basicamente o que a gente sabe aqui desde o início, né? Afinal de contas, o que a Joyce fala na festa é o que vai fazer com que ela seja assassinada. Bom, e sobre o livro sem spoilers, o que eu posso dizer é isso, né? Pra gente encerrar a parte sem spoilers. Que foi uma história que eu achei divertida, né? Por começar com esse clima de Halloween, apesar dele não ter esse clima durante a história. O Halloween está presente aqui na festa de início, no começo do livro, e é lá que ocorre um assassinato. Mas depois, né, vira um caso comum numa cidadezinha pequena,
como várias outras histórias de Agatha Christie. Eu gosto da interação entre Hercule Poirot e Ariadne. Eu gostei dessa questão de tentar desencavar aí os possíveis casos dessa cidadezinha que poderiam ter relação com a morte da Joyce. Eu acho que em seu desfecho o livro realmente tem uma explicação relativamente simples em alguns sentidos, o que encaixa muito bem numa história de crime, né? Porque eu acho que torna ela mais crível. Porém, eu acho também que ele força um pouco em outras e até em uma ou outra ele deixa a resposta no ar. E agora eu vou entrar na parte de spoilers pra gente conversar um pouquinho mais e eu poder entrar em mais detalhes a respeito disso, né? Eu já tinha lido A Noite das Bruxas, mas era daqueles livros que eu li há muitos anos e que particularmente não lembrava nada da história. Mas sim, pra mim eu realmente suspeitei aqui das duas pessoas que estavam em conluio aí juntas, cometendo o crime. Eu não suspeitei exatamente dos detalhes de como aconteceu, mas me pareceu que o jardineiro aqui era um suspeito muito óbvio até. Uma pessoa que surgiu ali, um homem, um rapaz muito bonito, que era meio misterioso. E aí nós temos, por outro lado, a Rowena Drake, que era uma sobrinha, né? Eu ia colocar entre aspas, porque ela era casada com um sobrinho, mas não, aqui é dito na história que eles dois eram primos, então ela era de fato sobrinha dessa senhora muito rica, mas a senhora Llewellyn alguma coisa, né? Ela não gostava muito da Rowena, porque era uma mulher muito autoritária, cheia de vontades, e ela gostava mais do sobrinho, que morreu aqui na história, né? E tem uma confusão de datas aqui nessa história, que é pra deixar nossa mente, assim, mais embaralhada, né? Porque a gente vê depois que o marido morreu antes, então era até natural que a senhorinha que não gostava muito da Rowena Drake, de certa forma, mudasse o testamento, porque ela não tinha mais membros da família, a não ser a Rowena, que ela não gostava tanto assim. E que no final das contas, deixa entender aqui que ela descobriu o caso da Rowena com este jardineiro, e por isso também ela quis deserdar a sua sobrinha, né? Porque ela gostava muito do sobrinho, que é este homem que muito provavelmente foi assassinado e traído. E eu digo muito provavelmente, gente, porque essa é uma das questões sem resposta aqui. Esse foi um homem atropelado aqui na história, tido como uma morte acidental, e não existe exatamente um fechamento sobre isso, né? Meu palpite é que, de fato, o jardineiro assassinou este homem de carro. Esse é meu palpite, mas não chega realmente a ter um fechamento sobre o assassinato dele, ou mesmo se a Rowena Drake foi presa, porque o assassino, o jardineiro, cometeu suicídio. E a Rowena Drake ficou por isso mesmo, né? Vem a explicação da história, mas não diz exatamente se essa mulher foi presa ou não. Suponho que sim, porque ela tem ligação com os assassinatos. E aqui a motivação seria dinheiro, né? Porque a mulher é podre de rica. E que é uma motivação válida, super válida, porque no final das contas muitos assassinatos são cometidos por dinheiro. E tudo bem que entra toda uma questão artística aqui, que a motivação era um jardim que esse homem queria construir na Grécia, sem precedentes. Mas no final das contas a motivação é dinheiro mesmo, e muito provavelmente ele ia se livrar da própria Rowena depois, né, já que era um assassino frio e calculista. A gente descobre que ele ia matar a própria filha, que é a Miranda, aquela garotinha amiga da Joyce, que no final das contas não tinha presenciado um assassinato de forma alguma, ela tinha contado a história da amiga como se fosse dela. Realmente era a filha do jardineiro. Isso foi uma coincidência aqui na história que poderia acontecer, tudo bem. Mas então ele ia matar a própria filha, porque ele sabia que a menina testemunhou o crime. Ele descobriu depois, né? Porque no começo os assassinos realmente achavam que havia sido a Joyce. Essa parte da Joyce ter contado a história da Miranda como dela própria, eu acho que casou muito bem aqui na história, porque em vários momentos a gente vê que a Joyce gostava muito de pegar a história dos outros e falar como se tivesse acontecido com ela mesma, como a história da Índia, que na verdade foi com seu tio e ela contou como ela própria. Então ela fez a mesma coisa com a Miranda. A Miranda, que era sua melhor amiga, que presenciou esse assassinato e contou para a Joyce, e a Joyce, por contar e nem pensar muito nisso, acabou assassinada. E claro, faria muito mais sentido aqui a Miranda ter presenciado o crime, já que ela ficava por aquela área, ela andava por ali, ela estava numa árvore e ela viu tudo. A questão, inclusive, do poço aqui é bem óbvia também quando ela começa a procurar esse poço. E a dica é dada por aquela senhorinha que era a bruxa da cidade, né? Entrando nessa questão do Halloween. É dada até essa dica para Poirot, porque em inglês eu vi que é uma cantiga em inglês, que foi traduzida aqui para português, e que em inglês diz exatamente que está no poço. Eu não sei se eu marquei aqui, mas quando a senhorinha conversa com o Poirot, e ele pergunta o que... A senhorinha bruxa, né? E ele pergunta o que ela acha que aconteceu com a Olga, aquela mulher que desapareceu relacionada ao testamento do dinheiro que recebeu. Ela menciona justamente essa questão do poço através de uma cantiga. Então, assim, Poirot recebe essa dica e tudo fica muito claro, né? Porque as peças começam a se encaixar de fato. Que o testamento, no final das contas, era verdadeiro e houve um testamento falsificado. Então tem todo um rolo aqui na história para embaralhar as coisas.
Mas eu acho que no fundo é até bem simples quando a gente para pra pensar, né? Então assim, eu achei uma história satisfatória de Agatha Christie. Não é daqueles casos surpreendentes, não é daqueles casos que me deixou vidrada na história, mas foi satisfatório o suficiente na sensação que eu tive durante a leitura, sabe? Aquela leitura rápida e gostosa de Agatha. Por exemplo, eu gosto mais desse do que O Mistério no Caribe. Pra mim foi uma leitura que me prendeu mais. O Mistério no Caribe foi o último que a gente leu. E como eu disse, gente, fica para o próximo mês o caso do Hotel Bertrand, que então será a nossa leitura de novembro, e originalmente seria a leitura de outubro, e aí a gente continua. A gente só não vai ler, então, a leitura de dezembro, oficialmente, que seria a leitura de dezembro, acho que era a Terceira Moça, já que em dezembro nós vamos ler a leitura de novembro, por tirarmos um livro ali de 2022 e colocarmos aqui em 2021, mas no final das contas vai normalizar depois, né? Continuamos na ordem cronológica como sempre. E daqui pro final do projeto seguiremos certinho, tá? Foi só uma exceção aqui para A Noite das Bruxas, que por sinal, quando a gente leu o Natal de Poirot, foi justamente na época do Natal, foi nossa leitura de novembro, que foi lida entre novembro e dezembro, no ano em que nós lemos já há bastante tempo. Então naquela vez realmente calhou de ser uma leitura temática bem certinha, né? Só não deu certo já de Halloween, mas a gente deu o nosso jeitinho e agora voltou tudo ao normal. Deixo aqui o convite para a leitura de O Caso do Hotel Bertrand, que será a nossa leitura oficial de novembro, pra gente discutir sobre ele no finalzinho do mês ou início do mês de dezembro, muito mais provavelmente. Então conta aqui embaixo se você vai participar dessa leitura com a gente, se você leu também A Noite das Bruxas, deixa o seu comentário, essa é a melhor parte. Eu vou deixar aqui os 2 links para a compra desses livros, caso você se interesse, que vão estar aqui embaixo no box de informações. Espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de curtir, isso é bem importante, se inscreve no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!